Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão super importante. Como é que se constrói um software? Sabe, um software moderno, complexo, que não só funcione hoje, mas que consiga evoluir, que consiga durar. Então a grande questão que está na cabeça de muita gente, principalmente em empresas que estão crescendo, é exatamente essa. Como é que se cria um software que aguenta o tranco? Que não vai simplesmente desmoronar quando começar a fazer sucesso e ficar mais complexo. Beleza, então vamos entender isso. A raiz do problema, muitas vezes, é a tal da escalabilidade do software. E o jeito tradicional de construir as coisas geralmente acaba levando a um beco sem saída, que o pessoal da área apelidou, de um jeito bem visual, de grande bola de lama. E o que é essa bola de lama? Bom, normalmente ela nasce como o que a gente chama de arquitetura monolítica. Imagina só, é como uma máquina gigante, uma coisa só, onde todas as peças, todos os componentes estão super amarrados uns nos outros. Tudo roda junto, como se fosse um único serviço. E é aí que o bicho pega. Os problemas começam a aparecer. Você tenta mexer numa pecinha aqui e quebra outra do outro lado que não tinha nada a ver. Quer escalar o sistema? Tem que escalar tudo de uma vez, o que custa uma fortuna. E o pior de tudo, dá um bug, um errinho e o sistema inteiro pode cair. Com o tempo, dar manutenção nisso vira um verdadeiro pesadelo. Mas para resolver essa dor de cabeça, surgiu uma abordagem totalmente nova. Uma nova forma de pensar arquitetura, o mundo dos microserviços. E o que são eles, afinal? Bom, Sam Newman, que é uma grande referência nesse assunto, define de um jeito bem claro. É basicamente um jeito de organizar uma aplicação não como uma coisa só, gigante, mas como uma coleção de pequenos serviços, todos independentes. E o mais importante, cada um desses serviços representa uma área específica do negócio. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar numa cozinha de restaurante. Em vez de ter um chefe só, sobrecarregado, tentando fazer de tudo, da entrada à sobremesa, imagine uma equipe de especialistas. Tem o sushiman, o confeiteiro, o mestre da churrasqueira. Cada um é craque na sua área e trabalha de forma independente. O resultado final é muito melhor, né? E é exatamente essa a lógica que o Newman aponta como sendo tão poderosa. Quando a gente foca no negócio, no domínio e mantém essas partes separadas, independentes, os ganhos são enormes se a gente comparar com outras arquiteturas distribuídas. Ok, a ideia é ótima, mas como é que a gente define o trabalho de cada um desses especialistas? Onde começa a tarefa do sushiman e termina do confeiteiro? É aí que a gente precisa de um manual de instruções para desenhar esses microserviços do jeito certo. E esse manual tem um nome. É o Domain Driven Design, ou simplesmente DDD. É uma abordagem que gente como Vlad Konolov ajudou a popularizar, e a ideia central é modelar o software para ele ser um reflexo fiel do negócio. Ele tem que falar a língua da empresa, entender a lógica específica dela. Dentro do DDD, a ferramenta mais importante, a mais estratégica, é o que se chama de contexto delimitado. Pensa nisso como criar fronteiras claras dentro do negócio. Dentro de cada fronteira existe um modelo, uma linguagem específica. E o ponto-chave é que cada um desses contextos pode ficar sob a responsabilidade de uma única equipe. Isso dá uma autonomia incrível. Então, o que será que acontece quando a gente junta essas duas ideias tão poderosas? Microserviços de um lado, Domain Driven Design do outro. Acontece que elas formam o par perfeito. É quase um encaixe de quebra-cabeça. O contexto delimitado lá do DDD, ele vira, na prática, um microserviço. Aquela ideia de autonomia da equipe que o DDD prega, ela se materializa na implantação independente, que é uma das grandes vantagens dos microserviços. A correspondência é direta. Então, se a gente for resumir, a grande sacada é esta aqui. O contexto delimitado do DDD funciona como a planta baixa ideal. É o mapa que diz exatamente o que cada microserviço deve ser e fazer. Ele dá o caminho das pedras para a gente quebrar aquele monolito gigante em pedaços que fazem sentido pro negócio. Beleza, muita teoria, né? Mas como isso funciona no mundo real? Vamos sair um pouco do conceito e olhar para um exemplo bem concreto, um protótipo. Para mostrar essa aplicação, foi construído um protótipo acadêmico, e usando ferramentas modernas como o Nest.js para demonstrar na prática como esses conceitos todos se conectam. A estrutura desse protótipo era bem simples, com dois serviços principais. De um lado, o Database Service, que, como o nome diz, cuidava de tudo que tinha a ver com o banco de dados, a lógica, a comunicação, tudo ali. Do outro lado, o Front-End Service, que era a parte visual, a interface, e que conversava com um serviço de banco de dados para pedir ou mandar informações. E qual foi o grande benefício que isso demonstrou? A independência.
foi possível desenvolver, testar e até colocar em produção cada um desses serviços de forma totalmente isolada. Um não dependia do outro para funcionar. E aqui a gente vê a prova disso. Com uma ferramenta comum, o Postman, foi feita uma chamada direta para o Database Service. O que aconteceu? Os dados foram gravados lá no banco de dados, certinho. E o mais importante, sem precisar de nenhuma interação com o Front-End Service. Isso, na prática, é o que a gente chama de baixo acoplamento. É a mágica acontecendo. Tá, mas no final das contas, qual é a grande vantagem? Qual é a recompensa de adotar essa abordagem e construir pensando no futuro? Bom, por que tudo isso importa? Primeiro, escalabilidade. Partes do sistema crescem sem atrapalhar as outras. Segundo, flexibilidade. Dá para usar a melhor ferramenta, a melhor tecnologia para cada tarefa específica. Terceiro, resiliência. Se um serviço falhar, o sistema todo não cai junto. E claro, a manutenção fica muito mais simples com código mais fácil de entender. Tudo isso leva ao padrão ouro do design de software: alta coesão e baixo acoplamento. Tem uma frase do Robert C. Martin, o autor do livro Código Limpo, que resume isso de forma genial. Ele diz que a gente quer que ler o código seja fácil, mesmo que escrevê-lo tenha sido difícil. E ele alerta, à medida que a bagunça cresce, a produtividade da equipe vai caindo, até chegar perto de zero. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, uma reflexão importante. A tecnologia que está sendo construída, ela está realmente empurrando o negócio para frente ou, no fundo, ela está se tornando um peso? Algo que só atrasa?